Olá, como está você? Tudo bem? Mais uma vez aqui estamos para falarmos um pouco do amor, da graça, da bênção de Deus sobre a nossa vida. Estamos falando nessa série de 4 ensinamentos sobre as adversidades. O que são as adversidades? São as questões desfavoráveis que se levantam contra a nossa vida. Eu quero dizer para você que nós somos aqui da Igreja Batista Filadélfia, da cidade de Barra Bonita, estado de São Paulo. Nós temos culto quinta-feira, 20 horas, sábado, nossos jovens, às 20 horas também. E no domingo nós temos 2 reuniões, 2 cultos, 9h30 da manhã e também às 19 horas. Pastor, mas são tantas as adversidades que eu estou cansado, eu estou cansada. Eu quero dizer para você que tem uma frase que eu aprendi há muitos anos atrás, e naquele tempo a gente não falava adversidade, a gente não falava questões desfavoráveis acerca da nossa vida. A gente falava a luta. Talvez você, se for assim da minha idade, você vai entender, né? Se você é um pouquinho mais novo, você fala, poxa, mas que linguajar estranho. Mas naquele tempo a gente falava a luta, né? A luta, a batalha. Pois é. Na adversidade, ou nas adversidades, nas questões desfavoráveis em relação à nossa vida, ou na luta, quando isso está acontecendo e nós estamos ainda lutando, significa que nós ainda não fomos vencidos. Você ainda não foi vencido. Você ainda não foi vencida. Que coisa maravilhosa! Talvez você chegou esses dias, chegou hoje, essa semana, e disse, olha, eu estou cansado. Estou muito cansada, eu não aguento mais, eu estou aqui, olha, estou a ponto de entregar os pontos, eu estou assim, a ponto de explodir, mas você não foi vencido ainda. Que maravilha, não é verdade? Você não foi vencida ainda. Há um texto em Daniel, capítulo 6, famosíssimo esse texto, muito conhecido, né? É o jovem Daniel na cova dos leões, lá em Babilônia. Interessante isso. Há quem diga, né, que isso daí é historinha que o vovô contava para o neto dormir. Não, é a verdade. A Bíblia nos aponta esse acontecimento no reinado de Babilônia. E Daniel, por conta de não deixar de buscar a presença de Deus, ele tinha o costume de orar. Ele estava numa terra estranha, ele estava cativo, ele era prisioneiro em Babilônia. Tinha liberdade de trabalho, mas era escravo, estava preso em Babilônia. Mas ele mantinha o padrão da sua vida com Deus que ele tinha em Jerusalém, em Israel. E agora ele tinha o costume de 3 vezes ao dia, imaginando mais ou menos a direção de Jerusalém, e ele orava a Deus. E baixaram um decreto, né, que alguém que fosse pego diante desse flagrante seria lançado na cova dos leões. O texto diz que Daniel, quando soube que o edital, né, foi publicado, o que ele foi fazer? Ele foi orar. Como todo mundo sabia que ele ia orar, já denunciaram ele para o rei e falou, olha, ele foi orar. O rei falou, olha, não tem jeito, eu tenho que cumprir o que eu disse. E lançaram Daniel na cova dos leões. A Bíblia diz que o rei o lançou e pela manhã, aquela noite, o rei não dormiu, pois era amigo de Daniel, respeitava Daniel. E naquela noite o rei não dormiu. Pela manhã, o rei foi logo na porta das jaulas e começou a gritar, Daniel, Daniel, você está aí? Daniel, você está aí? E de repente, lá de dentro, ele ouve uma voz, ó rei, vive para sempre, com todo o respeito à autoridade do rei. Ele diz, o meu Deus, ele enviou um anjo que tapou a boca dos leões. E como estava talvez uma noite fria, isso já é pensamento meu, a juba do leão aqui serviu de cobertor para mim. O rei pediu para tirar Daniel rapidamente da cova dos leões, e todos aqueles que acusaram Daniel foram lançados naquela cova dos leões. O que eu aprendo aqui? Não importa, porque às vezes nós estamos com medo da cova dos leões, que é uma situação difícil. E às vezes nós queremos que Deus nos dê o livramento antes da cova, mas eu quero dizer para você que o livramento dessa adversidade vai ser na cova, vai ser na situação.
Vai ser no contexto daquilo que está acontecendo. Por quê? As adversidades, elas são oportunidades divinas para exaltar a Deus publicamente e aquele que nele crê de uma forma sobrenatural. Isso é maravilhoso. Eu fico imaginando aqueles que, lançaram Daniel na cova dos leões. Eu fico imaginando a postura deles quando viram Daniel sendo tirado no dia seguinte de lá. Eles esperavam que ele estivesse morto, despedaçado, entendeu? Mas é interessante que no meio daquela luta, quando assinaram o decreto, a ordem, o edital de que não poderia orar e ele foi orar, ele, na verdade, estava declarando para ele e a sua fé no Senhor: eu ainda não fui vencido. Você ainda não foi vencido. Você ainda não foi vencida. Tome posse dessa palavra. Eu quero dizer que quando você sair dessa situação, a exaltação do nome do Senhor em relação à sua vida vai ser publicamente e de uma forma sobrenatural. Porque Deus, entenda isso, eu disse na primeira lição desta semana das adversidades, que Davi era um homem que dependia de Deus. Então dependa de Deus. Creia em Deus. Viu? Creia em Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, outros nas suas fortunas e posses, mas você confia em Deus. Porque Ele vai te tirar da cova, né? Vamos imaginar a situação que você está, a adversidade que você está, a cova. Ele vai te tirar de lá com exaltação e você vai ser honrado e o nome dele vai ser declarado publicamente e de uma forma sobrenatural. A luta, a adversidade ou as adversidades, de fato, são a prova de que você ainda não foi vencido. O Senhor é contigo e Ele vai te tirar dessa, no nome de Jesus. Um beijo no coração, creia nisso. E um dia ainda a gente vai se encontrar e você vai dizer: realmente, pastor, lá no mês de agosto do ano 2023, o senhor falava dessa forma e eu estava na cova e Deus de lá me tirou com mão poderosa e forte. Creia nisso. Fica com Deus, não desista, dependa dele.